Uma das coisas mais interessantes da nova AS 2026 que vimos juntos ontem é que revelou quais serão as suspensões utilizadas pela Ferrari, ou seja, o push rod na dianteira e o push rod na traseira. E no vídeo de hoje vamos ver por que essa escolha foi feita tanto pela AS quanto pela Ferrari. Lembramos que a AS no ano passado, apesar de a Ferrari ter utilizado o pull rod na dianteira, a AS permaneceu fiel ao push rod. E então devemos nos perguntar também o motivo dessa mudança que a Ferrari fez ao passar do push rod para o pull rod e depois voltar novamente ao push rod na dianteira. Precisamos falar, obviamente, também das punch da AS. Vamos analisar a asa dianteira, enfim, os detalhes técnicos. Embora eu queira dizer que, obviamente, essa AS que vimos na apresentação mudará drasticamente da AS que veremos depois na pista em Barcelona. Devemos falar também sobre a despedida de um homem-chave na Mercedes e, claro, também falamos sobre o fire-up da McLaren e muito mais. Antes de começar, lembro vocês de deixar um like, se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo sobre Fórmula 1 e sobre a Ferrari. Nos vemos esta noite, claro, para a live de apresentação da nova Audi que inicia uma nova era na Fórmula 1. Quando a nova AS VF26 foi apresentada, muitos olharam as cores, os detalhes da pintura, as coisas de sempre. Uma pintura muito bonita que eu gostei bastante, esse branco muito presente na AS. Mas há um elemento que diz muito mais do que parece. Na verdade, no capô do motor apareceu um logo GR, Gazoo Racing. E para quem acompanha o motorsport de perto, esse logo não é apenas uma decoração, é um sinal. A Toyota está voltando a se mostrar na Fórmula 1 e faz isso passando pela AS, que é a primeira equipe a estabelecer essa colaboração com a Toyota. Nós também nos lembramos no passado do uso da AS, da Galeria del Vento da Toyota. E a Toyota quer fazer isso sem anúncios, sem conferências de imprensa, sem proclamações. Entra na Fórmula 1 através da AS. Em 2025, essa marca estava apenas mencionada na asa traseira da AS, hoje está lá, em plena vista, no capô do motor. E isso muda tudo porque a Toyota está fazendo exatamente o oposto do que fez no início dos anos 2000. Naquela época, entrou na Fórmula 1 com investimentos enormes, estruturas faraônicas, pessoal de alto nível e nunca venceu uma corrida. Hoje, a filosofia é completamente diferente. Nada de alarde, nada de gastos excessivos e não há nem mesmo um retorno oficial. Apenas presença constante e progressiva. E o que está acontecendo é uma inserção silenciosa de pessoas da Toyota dentro do projeto da AS. Não há apenas adesivos. Há também pessoas, engenheiros e estruturas que estão à disposição da AS por parte da Toyota. Na verdade, segundo várias informações, o programa Testing Previous Car da AS, ou seja, testes com os carros presentes, será gerido quase inteiramente pela equipe da Toyota. E essa notícia é muito importante porque nos faz entender uma passagem-chave, que é necessária formação, é necessário know-how que a AS dá à Toyota para entrar na Fórmula 1. E é um investimento nada marginal. Tanto que a Toyota teria deslocado para a Fórmula 1 cerca de 1/3 do orçamento que antes ia para o VRC, ou seja, para o Rally. Portanto, a pergunta inevitável é: por que todo esse silêncio? A resposta é uma só. Há a Power Unit, ou seja, a AS está ligada à Ferrari para o motor, a transmissão e as suspensões. E a Alara para o chassi, um pacote técnico já definido e já funcionando. Mas a partir de 2026, entra em vigor uma nova geração de Power Unit. Regulamentos escritos há alguns anos, em particular em 2022, em um momento em que a Fórmula 1 não estava nos planos da Toyota. E, portanto, para realmente voltar, a Toyota deveria desenvolver sua própria Power Unit, desenvolver um motor. E esse é um grande ponto de interrogação. Que direção a FIA tomará a longo prazo? Se a Fórmula 1 seguir uma tecnologia compatível com a visão industrial da Toyota, então sim, o retorno oficial pode se tornar realidade. Caso contrário, a Toyota continuará fazendo o que está fazendo agora, observando, se preparando, mas não se expondo. Essencialmente, a Toyota está lá, fez essa parceria com os EI de propósito, mas não é por acaso. Não é apenas uma operação de marketing. Quando um gigante como a Toyota se move assim, em silêncio, geralmente nunca é um blefe. A verdadeira pergunta não é se voltará à Fórmula 1, mas quando decidirá que as regras valem a pena para um retorno na máxima categoria. De fato, vimos que não houve uma verdadeira apresentação da AS. Eles mostraram as imagens online, como fazem há vários anos. Mas a coisa que mais me impressionou não é tanto a pintura, que eu particularmente gostei, esse branco marcante, depois muito agressivo, sempre com as cores branca, preta e vermelha. Porém, em particular, chamou-me a atenção o logo GR da Toyota Gas Racing presente na carroceria da AS. Muito grande na área do capô na TGR, e isso nos destaca mais uma vez a vontade da Toyota de estabelecer uma colaboração ainda mais importante
semelhante com a AS, que no passado sempre víamos um logo pequeno, agora está se tornando cada vez maior. Sintoma de que a Toyota quer retornar à Fórmula 1. Vimos muitos outros gigantes retornarem à Fórmula 1, como a própria Audi. Bem, na minha opinião, a Toyota no futuro terá a vontade de entrar na Fórmula 1 como protagonista, então não apenas com uma colaboração comercial, mas também como fornecedora de motores, talvez como construtora total, enfim, veremos. Certamente este é um primeiro passo da Toyota que se aproxima ainda mais da Fórmula 1, e atualmente sabemos que a AS está se interfaceando com a Dallara no que diz respeito ao chassi e com a Ferrari em relação ao motor. Portanto, está aguardando também o momento certo para entrar na Fórmula 1 e se a FIA permitirá que a Toyota entre na categoria máxima. E o WF26 tem uma personalidade técnica, e isso é um sinal importante para uma equipe como a AS. Sob a pele é forte e há o DNA Ferrari com a habitual triangulação com a Dallara para a carroceria. A primeira novidade verdadeira, embora pouco visível, é a suspensão dianteira que é push rod com um anti-dive acentuado do triângulo inferior, e é uma solução corajosa introduzida anos atrás pela McLaren, essa solução do anti-dive acentuado, embora eles utilizassem o pull rod na dianteira. E não é uma escolha banal. Serve para liberar espaço aerodinâmico e gerenciar melhor os fluxos na frente do carro. Na frente e atrás, a AS adota um esquema de push rod, alinhando-se com a direção dominante das equipes. Embora veremos a escolha que farão este ano, pois já vimos a Cadillac, por exemplo, optar pelo pull rod na frente. E atenção também aos detalhes, de fato, o triângulo superior é coberto de carbono para direcionar os fluxos, enquanto o inferior é inclinado para aumentar o efeito anti-dive durante a frenagem. Atrás, entramos no território da Ferrari, pois tendo o motor da vermelha, as escolhas da AS também seguem o que o cavalo empinado fará na SF26. Há o push rod na traseira que está ancorado na frente do triângulo superior do anti-squat, enquanto o inferior é mais aberto e incorpora a carenagem do semi-eixo, tornando-se de fato um perfil aerodinâmico que ajuda o difusor. E então há o nariz, com dois piloncini largos no limite do regulamento que criam um verdadeiro túnel inferior, uma solução mais refinada em comparação com as vistas na Audi ou Cadillac, definitivamente mais conservadoras. Aqui, a escolha da suspensão push rod, com cinemáticas internas no poço superior, permitiu escavar mais a carcaça e o nariz na parte baixa, e isso do ponto de vista aerodinâmico conta muito. Mas vamos passar para a asa dianteira. O comando da asa móvel está integrado no nariz, que este ano deve passar nos testes de colisão de forma mais rigorosa, com uma deformação de estágio B. As paradas laterais começam timidamente a criar um efeito outwash, que é, digamos, banido pelo regulamento da federação, mas será algo que todos buscam, para tentar ter um maior fluxo de ar limpo dentro da carcaça do carro e direcionar as turbulências para fora do carro em direção, de fato, ao carro atrás. O sistema de freios é Brembo e as rodas parecem BBS, como as da Ferrari, aqui também nada é por acaso, mas agora chegamos a um dos pontos mais interessantes, ou seja, as laterais. A entrada dos radiadores é bastante clássica, horizontal, sem soluções exageradas, mas acima retorna a escavação superior no estilo Ferrari, aquela já vista na F165 e também na CF23. 7 aberturas em ramificações ajudam a evacuar o calor da Power Unit Ferrari, e são também muitas em comparação aos padrões anteriores. Temos um espelho que não é apenas um espelho, na verdade é utilizado também para direcionar melhor os fluxos em direção à lateral e às próprias laterais. Na borda externa permanece uma espécie de mureta que cria um pequeno canyon aerodinâmico, útil para gerenciar os fluxos laterais que deslizam pelas laterais, e há também um radiador central acima do motor V6 Ferrari, com um airbox triangular e duas entradas laterais muito evidentes. Há uma coisa sobre o resfriamento que será um tema chave, não apenas para o motor térmico, mas também para toda a parte elétrica. Não por acaso o tanque parece estar abaixo de 100 kg. A AS aposta muito mais na contribuição do híbrido do que na parte de conservação e uso da gasolina. Atrás, por outro lado, está a asa traseira, que é talvez a parte mais delicada. Não há mais o DRS como o conhecíamos no passado, mas uma asa móvel ativada diretamente pelo piloto, que é ligeiramente diferente em relação ao passado, pois funciona em conjunto
conjunto com a asa dianteira. O volume disponível é extremamente reduzido, imposto pelo regulamento, e o verdadeiro problema será equilibrar a carga com a dianteira, que oferece mais margem de desenvolvimento. E aqui volta um tema que ouviremos frequentemente: as asas flexíveis, que provavelmente continuarão a desempenhar um papel chave, assim como a parte lateral e a parte superior, onde também estão as laterais. Os Bergebor anteriores ainda são muito primordiais a 3 elementos. Nada, nenhum tirante. Mas é claramente uma zona destinada a evoluir muito durante a temporada, para aumentar a carga local e também limpar a trilha da roda dianteira. O que vemos hoje não é um ponto de chegada, é o ponto de partida da AS que nos revelou muito, não apenas do carro americano, mas também de como será a Ferrari. De fato, do ponto de vista cinemático das suspensões, a Ferrari será muito semelhante a esta AS que vimos agora. Obviamente, a Ferrari será mais extrema, mas partirá desta versão embrionária para desenvolver uma Ferrari muito mais extrema sobre esta base técnica. E como disse também o próprio Andrea De Sordo, técnico da AS, a AS não está na Fórmula 1 para participar, mas está lá para lutar. De fato, o objetivo é tentar reconstruir uma temporada, a de 2026, para tentar chegar o mais longe possível. Se é com Berman quanto com Ocon como 2 pilotos, e sabemos que Berman será o futuro da Ferrari em alguns anos, talvez já no próximo ano com a chegada do jovem piloto inglês na Ferrari, então ele deve ter se desenvolvido da melhor forma possível dentro da AS. Por isso, a Ferrari busca ter uma equipe satélite que esteja o mais próxima possível de sua própria equipe e tentar desenvolver os jovens da melhor maneira possível, assim como a Mercedes faz com a Williams, assim como a Red Bull faz com a Racing Bulls. Enfim, cada equipe de ponta busca desenvolver seus jovens dentro da equipe satélite. E por isso, as equipes satélites adquiriram ainda mais importância na Fórmula 1 moderna. E por isso, as equipes satélites reutilizam muitas soluções, talvez embrionárias, que depois vemos exacerbadas nas equipes de topo. De fato, nesta AS, vemos muitas soluções que depois veremos na Ferrari oficial quando houver a apresentação. E da apresentação da SVF26 chega uma confirmação muito interessante sobre um carro que ainda não vimos oficialmente, ou seja, a Ferrari SF26. Porque em 2026 a AS e a Ferrari não compartilharão apenas a unidade de potência, compartilharão também algumas escolhas estruturais-chave, e uma delas diz respeito à suspensão traseira. De fato, as imagens do render da AS mostram claramente um esquema de pushrod na traseira. Uma solução que, com toda a probabilidade, será adotada também na Ferrari SF26, e é uma escolha tudo menos casual. O pushrod na traseira serve antes de tudo para liberar espaço aerodinâmico, reduzir os volumes e favorecer o trabalho da massa fluida em direção ao eixo traseiro, especialmente acima do difusor. Em um regulamento como o de 2026, onde a gestão dos fluxos será ainda mais crítica, esse tipo de escolha pesa muito. O mesmo Ayao Komatsu, chefe da equipe da AS, esclareceu que o carro visto nos renders não é o definitivo. Na verdade, o carro que vai para a pista em Barcelona não será o mesmo que correrá na Austrália. Isso nos diz uma coisa muito clara. O projeto ainda está em plena evolução, e é exatamente aqui que entra a conexão com o Maranello. De fato, a direção do carro foi orientada dessa maneira, e é muito semelhante ao que veremos também na Ferrari. Câmbio, carcaça da transmissão e esquema de suspensão fazem parte de um pacote compartilhado. Consequentemente, observar a VF26 significa dirigir e olhar uma antecipação técnica do que a Ferrari poderia trazer para a SF26. Analisando o esquema traseiro, nota-se um triângulo superior fortemente inclinado em direção à frente. Essa geometria gera um efeito anti-lift muito acentuado, útil para estabilizar a plataforma aerodinâmica durante a aceleração, com também um anti-squat acentuado. O triângulo inferior, por outro lado, parece ter um ataque bastante avançado, com o objetivo de limpar os fluxos em uma área extremamente delicada, e o suporte da estrada de empurrão não está excessivamente inclinado, uma escolha precisa para limitar a largura transversal e deixar o máximo de espaço possível para o ar que flui em direção ao difusor. Em outras palavras, menos obstáculos e mais eficiência. A aerodinâmica lateral também conta uma história interessante. De fato, as laterais do VF26 são largas na parte inferior, com um undercut não particularmente exagerado. Mas atenção, a própria Komatsu explicou que o render não esconde as formas reais, portanto, não se deve fazer uma comparação entre este eixo e aquele que veremos na pista, ou com a Ferrari F175 que vimos em 2022. O que vemos agora pode ser apenas um ponto de partida, ou até mesmo uma distração.
Há também outro detalhe que merece atenção, ou seja, o atuador dos flaps móveis da parte dianteira, que está localizado sob o capô e que é uma solução compacta que veremos também em outros carros para tentar gerenciar da melhor forma possível os fluxos de ar que chegam à parte traseira. Por fim, é preciso olhar também para a parte central do carro com os barge boards, que ainda são uma solução embrionária, com uma parede vertical e duas horizontais, aproveitando ao máximo a seção concedida pelo regulamento. Enfim, a SVF 26 não é apenas um carro de cliente, é uma janela técnica para a Ferrari SF 26, que veremos em breve. E em 2026, mais do que nunca, a suspensão não será apenas mecânica, será aerodinâmica, e essa escolha pode fazer uma diferença enorme. Portanto, a AS já nos antecipou o que veremos na Ferrari. E veremos a Ferrari no dia 23 de janeiro com a apresentação, logo após o shakedown em Fiorano, onde serão feitos os primeiros testes de confiabilidade. Não veremos a verdadeira velocidade da Ferrari, obviamente, porque são testes feitos em uma pista muito lenta, técnica, que é usada para fazer testes sobre a confiabilidade da monoposto, se quisermos, e que tudo funcione, desde o sistema de refrigeração até o motor, os freios, enfim, tudo deve funcionar da melhor forma, assim como também a aerodinâmica ativa que será testada. E assim, esta AS nos introduz uma prévia de como será a Ferrari que veremos na pista no shakedown em Fiorano, e enquanto isso, na Mercedes, uma era está chegando ao fim, como frequentemente acontece em Brackley, não termina com um rompimento, mas com uma passagem de testemunho cirúrgica. De fato, no final da temporada, John Owen deixará a equipe. O engenheiro que assinou 17 monopostos para a Mercedes, o homem que viveu de dentro o ciclo dos 9 títulos de construtores, um dos pilares silenciosos da era dominante da estrela de 3 pontas. A V17, que veremos em renderização no dia 22 de janeiro e depois em versão definitiva em fevereiro, será o último carro sob sua responsabilidade direta. E já isso seria suficiente para entender o peso da notícia. Mas a verdadeira notícia-chave é quem ocupará seu lugar, porque o novo diretor de design de carros na Mercedes será Giacomo Tortura, outro italiano, outro ex-Ferrari, outro homem de confiança de James Ellison. Tortura não vem de fora, ele já estava dentro, era diretor de engenharia, da parte de engenharia da Mercedes, com um papel crucial, transversal de controle e integração. E é exatamente esse o ponto, a Mercedes não muda de direção, a reforça. Tortura entrou em Brackley em 2020, após quase 10 anos na Ferrari, onde trabalhou em um dos âmbitos e projetos mais delicados de todos, ou seja, o simulador e a ligação entre pista virtual e realidade. E é lá que se constrói o carro antes mesmo de ser desenhado, e é lá que Ellison percebeu que podia confiar. Não por acaso, a Mercedes hoje está cheia de técnicos italianos em papéis-chave. Tortura trabalhará ao lado de Simone Resta, vice-diretor técnico, que chegou e trabalhou no passado na Ferrari, depois na AS e com Lorenzo Sassi na área da Power Unit. Não é uma coincidência, é uma estrutura planejada, não improvisada. E há outro detalhe importante, antes da Ferrari e da Mercedes, Tortura também trabalhou na McLaren, cuidando de pesquisa e desenvolvimento dinâmica do veículo e pneus. Traduzido, é alguém que conhece o comportamento do carro a 360 graus, tanto do simulador quanto da pista, e também da dinâmica do veículo. Portanto, não apenas a teoria. A maneira como a Mercedes gerencia essa transição diz muito sobre a equipe. Não há revoluções, não há anúncios estrondosos. Owen deixará, obviamente acompanhará este carro durante a transição, mas deixará no final do ano e será acompanhado, dando continuidade e estabilidade, confiando em Giacomo Tortura. É o mesmo método que permitiu a Mercedes vencer por uma década, durante a era híbrida. Portanto, saudamos um dos grandes arquitetos da era Mercedes, sem alarde e sem polêmicas. E ao mesmo tempo, vemos um italiano subir ainda mais alto no coração do projeto técnico de uma das equipes mais estruturadas da Fórmula 1. E no momento em que 2026 reescreve todas as regras, a Mercedes não está procurando o homem da virada, está escolhendo o homem da coerência e da continuidade. E é uma mudança que passou despercebida, mas que é fundamental. De fato, a Mercedes confia em outro italiano, dentro da própria Mercedes, um italiano que chegou em 2020, que fez sua trajetória na própria Mercedes, mas que antes vinha da Ferrari, onde trabalhou por 10 anos, também trabalhou na McLaren no passado. Enfim, Giacomo Tortura é um engenheiro que já fez sua trajetória no passado, e a Mercedes decide dar continuidade a ele, fazendo essa troca com Owen.
que deixará a equipe no final do ano, e é mais uma transição do que uma revolução. Neste momento histórico para a Mercedes, que é considerada por todos como favorita para o novo ciclo técnico da Fórmula 1, bem, eles escolhem dar continuidade também ao ponto de vista técnico, mudando algumas figuras-chave, mas mantendo a mesma linha e direção. Veremos se isso valerá a pena no futuro. E há uma frase que diz: os últimos serão os primeiros. E sem trazer à tona citações sagradas, é mais ou menos isso que a McLaren espera, porque a equipe campeã do mundo atual foi uma das últimas a se mover, última ou quase a apresentar o carro, última a ligar o motor. Mas atenção, na Fórmula 1, chegar por último não significa estar atrasado, muitas vezes significa ter esperado o momento certo. De fato, a McLaren MCL40, o carro com o qual a McLaren enfrentará o Mundial 2026, foi ligado pela primeira vez ontem em Woking, antes da apresentação da AS. Um momento simbólico, mas também extremamente concreto. O projeto está vivo. Sob os olhos do chefe de equipe, André Stella, e de grande parte da equipe técnica, o carro fez ouvir pela primeira vez sua voz. Uma voz que vem da Power Unit Mercedes, aquela tão discutida, tão esperada e tão observada. O vídeo do Fire Up dura menos de 1 minuto. Não há detalhes, nenhuma revolução técnica, nenhum segredo revelado. Mas esse não é o ponto. O ponto é que esse som vem diretamente de um dos motores mais discutidos na grelha neste momento, ou seja, o motor da Mercedes. E a McL40 fará sua estreia no Shakedown de Barcelona em Montmeló, depois será apresentada oficialmente no dia 9 de fevereiro, perto dos testes de pré-temporada no Bahrein, em Sakhir, e começará o verdadeiro jogo, porque o carro será confiado a Lando Norris, atual campeão mundial, e a Oscar Piastri, uma das certezas mais sólidas de toda a grelha. Dois pilotos com a mesma ambição, é um projeto que vem de longe, porque esta McLaren não nasce do nada, nasce dos dois últimos carros, aqueles assinados por Rob Marshall e do grupo de engenheiros que hoje lideram o desenvolvimento técnico em Woking. A sensação é clara, se a MCL40 estiver à altura desse percurso, então a McLaren não está aqui apenas para defender, está aqui para continuar a ditar o ritmo. O fato de ter ligado o motor mais tarde que os outros não é um sinal de cautela, é um sinal de controle. Quando você liga por último, significa que quis arrumar tudo antes, e em 2026, com um regulamento completamente novo, essa escolha pode pesar muito. Enfim, a McLaren ligou o carro e agora resta entender uma única coisa, se aquele som será também um aviso para todos os outros. Deixem-me saber a sua opinião nos comentários sobre a nova Haas 2026, sobre a chegada cada vez mais imponente da Toyota na Fórmula 1 e também das semelhanças que existem entre a Haas e a nova Ferrari de 2026. Digam-me a opinião de vocês também sobre Giacomo Tortora e a situação na Mercedes, do primeiro Fire Up, também da McLaren, que chegou por último em relação a todas as outras equipes. Estou curioso para ler e responder a todos. Como sempre, lembro vocês de deixar um like, de se inscrever, de ativar as notificações para não perder nenhuma notícia sobre Fórmula 1 e sobre a Ferrari. Nos vemos esta noite com a live de apresentação da Audi aqui da Haas. É tudo, nos vemos em um próximo vídeo.